Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao sexto episódio da série Básico do Básico. Aqui a ideia é que você entenda o caminho para fazer mais de R$ 10.000 em comissões na correspondência bancária. No episódio anterior, no quinto episódio, eu te mostrei um checklist de tudo que é necessário para você começar. Caso você não tenha assistido, corre para assistir esse episódio porque tá incrível. E olha, muita gente me pergunta o que é melhor para começar. Vanessa, é melhor começar em casa, em home office? É melhor abrir um ponto comercial? É obrigatório abrir esse ponto comercial em algum momento? Vou responder todas essas dúvidas porque hoje eu vou te ajudar, inclusive, a decidir com clareza qual é a melhor opção para sua realidade. Mas antes, sempre aquele pedido, hein? Se inscreva aqui no canal para você receber a série inteira. Nós já estamos no sexto episódio, como eu disse, então caso você tenha perdido algum desses episódios, você ainda consegue assistir aqui disponível no nosso canal. E ainda tem episódios pela frente, se você quer ter a série completa, então já se inscreve porque o próprio YouTube, ele te avisa quando essa série, o próximo episódio da série ele vai ao ar. Combinado? Então já se inscreva no canal. E eu vou começar aqui falando sobre home office. Vamos começar sobre home office, primeiro que é um assunto tanto quanto polêmico, né? Tem gente que fala que é melhor trabalhar em home office, outras pessoas falam que talvez no home office não dê para ganhar tanto. Vamos desmistificar tudo isso, porque, primeiro, o home office ele se tornou algo muito popular, o trabalho em casa, nos últimos anos. Pela facilidade, pela comodidade. Em um certo momento, no passado, nós fomos obrigados a ficar todos em casa, né? Só que aí, muitas pessoas descobriram que algumas profissões dava para trabalhar de casa, e esse foi o caso da correspondência. Vou listar aqui para você então algumas vantagens. Quero que você anote, tá? Todos os episódios, eles são muito práticos, então eu recomendo que você sempre traga papel e caneta para você anotar, porque você vai estar aprendendo, vai estar gerando conhecimento, acumulando conhecimento todas as vezes que você anota, o seu cérebro entende que isso é importante. Então, se é importante para você ter uma nova fonte de renda, você quer de verdade aprender esse caminho, então anota tudo, tá bom? Então vamos lá. Primeira grande vantagem de você começar no home office é o custo inicial, ele é muito menor, porque você não tem uma estrutura, né? Então você pode fazer num canto da sua sala, você pode começar trabalhando na sua cozinha. Tem alguns casos de alunos meus que eles montam um escritório dentro de casa, por exemplo. Ah, eu tenho um quarto sobrando, tenho um cantinho já para isso. Então, assim, não existe certo e errado aonde você deve fazer isso. E eu tenho algumas recomendações para você escolher aonde você pode montar esse escritório na sua casa. Como, por exemplo, vou falar com o cliente. Às vezes você vai precisar mandar um áudio para o seu cliente, fazer uma ligação. Então é legal que você tenha um lugar que seja mais silencioso. Então, às vezes na cozinha é muito barulhento, então escolha um outro lugar, tá? Então, também você pode começar em um lugar, ver que não é apropriado para isso, e aí você pode mudar, tá? Segunda grande vantagem é a flexibilidade de horário. Por você estar em casa, você tem primeiro, na profissão, já tem a flexibilidade de você trabalhar a hora que você quer. Mas por estar em casa, nós temos a facilidade de não enfrentar trânsito. Então, às vezes, você levanta e em 10 minutos você já está pronto para começar a trabalhar. Então, isso te dá a facilidade de trabalhar, às vezes, em horários que talvez se você trabalhasse fora, precisasse pegar 2 ônibus, 2 horas de condução para chegar, talvez não fizesse sentido. Então, essa flexibilidade de horário é muito interessante para quem está no home office por conta de não precisar enfrentar um trânsito. Outra coisa muito importante, que é uma grande vantagem, é que você pode conciliar com outro trabalho. Então, eu trabalho até 3 horas da tarde. Posso fazer a correspondência desse horário em diante? Pode. Inclusive, tem produtos financeiros que você consegue trabalhar final de semana e entregar esse serviço financeiro para o seu cliente no final de semana. Um grande exemplo disso é algumas linhas de crédito de empréstimo. Então, o empréstimo é pago no final de semana para o seu cliente. Então, se você trabalha em um outro lugar, num outro período, você pode fazer esse contraturno, né? Você pode trabalhar nesse outro horário, ou então em dias alternados, conciliando com a correspondência bancária, que já é uma grande vantagem, porque às vezes você trabalha fora, é só CLT e trabalho 12 por 36. Então, nesse período que você não está trabalhando, você consegue se dedicar exclusivamente à correspondência, o que vai te trazer um grande resultado. Quanto maior a dedicação, maior o resultado. Óbvio que dedicação não é igual a tempo, né? Não quer dizer que se você se dedicar 10 horas, você vai ter um resultado, e se você se dedicar 2, você vai ter outro.
O que depende é o foco que você coloca. Eu vou me dedicar e vou colocar em prática. Exemplo, vou ficar estudando 10 horas. Seria muito mais interessante você estudar 1 hora e aplicar 9. Entende? Então tem que ser também esse tempo com inteligência, com eficiência, tá bom? Então, anotado, próximo, grande vantagem é que você pode fazer o atendimento todo online. Se você está em casa, possivelmente você não vai atender esse cliente presencialmente. Então, você pode fazer o seu atendimento via WhatsApp, rede social, por telefone. Existem várias formas de prospectar clientes, inclusive eu já falei um pouco mais sobre isso em outros episódios, então corre lá para assistir caso você não tenha assistido. E ainda vou falar um pouco mais sobre prospecção de clientes em outros episódios. Então, mas o que eu quero deixar claro é que essa grande vantagem que eu não tive quando eu comecei era presencialmente, nós nem imaginávamos a possibilidade de fazer isso de forma online, porque tinha papel, o cliente tinha que assinar o contrato, a gente tinha que conferir com o documento a assinatura. Hoje não, hoje é muito mais simples, você consegue fazer um contrato para o cliente e às vezes uma foto, assim, o cliente tira uma foto, já é a assinatura digital dele. Então está cada dia mais simples essa questão de atendimento online e também para as pessoas já estarem acostumadas, né? Hoje você fala com uma pessoa, às vezes de mais idade, ela falaria que ela jamais faria algo digital há 5 anos. Hoje ela já contratou, hoje fez a assinatura de um Netflix, o próprio banco dela no aplicativo, ela faz a leitura facial para poder abrir o aplicativo, ou então ela vai lá e fez um plano da TIM, da Vivo. Então isso já está mais natural, já está no nosso cotidiano. Então eu acredito que isso traga uma facilidade maior para quem está começando agora. Eu digo que hoje, nos dias de hoje, a facilidade ela é muito maior por conta dessa comodidade, tanto para o cliente como para o correspondente, tá? No episódio anterior, eu tinha falado sobre o checklist para você começar a trabalhar. Então, eu quero que você anote o que você precisa, mas a aula completa é o episódio anterior, tá? Então, se você vai começar em casa, vamos selecionar apenas em casa, tá? O que que você precisa? Você precisa do seu celular, de internet, isso é imprescindível. Você precisa de no celular e internet para se comunicar com os clientes e com os bancos. E o computador é opcional, certo? Já falei isso na aula de checklist. Então, se eu for, por exemplo, montar uma outro tipo de estrutura, nós vamos falar de outras coisas que precisa. Mas para casa, um celular ou um computador, se você tiver, e internet. Agora, uma coisa que é característico do home office é a organização. Porque às vezes se mistura a vida pessoal nesse momento e às vezes não sobra tempo de você fazer prospecção de cliente. Então é bom que você determine um horário para você trabalhar. Lembrando que quem manda na sua agenda é você, você tem liberdade de horário. Mas essa liberdade de horário não pode ser confundida com não fazer. Então, às vezes, por você estar em casa, principalmente para nós mulheres, acaba atendendo um pedido de um filho e vai cuidar de uma roupa, de um almoço, qualquer coisa que pode te distrair e fazer com que o dia passe e você não tenha cumprido as coisas que você precisa para colocar dinheiro no seu bolso. Então, temos que conciliar para que isso aconteça de uma forma harmônica, tá? Então, separa um período ou separa um horário. Esse horário não precisa ser o mesmo todos os dias. Você pode um dia trabalhar de manhã, outro dia à tarde, ou dias alternados, como eu disse anteriormente. Então, se organize para isso. Quem manda nessa rotina é você, mas ela precisa existir, tá? No home office, isso é muito, muito, muito importante. E conciliado com isso, a forma de prospectar clientes. Porque se você vai prospectar esses clientes de forma online, ou você vai prospectar esses clientes no home office, você precisa de estratégias que conversem com isso. Por exemplo, você não vai prospectar um cliente e falar para ele vir na sua casa, né? Pode ser, se você tiver um atendimento que comporte receber esse cliente e você não se incomode, ok. Mas pensando que eu, Vanessa, montei um escritório dentro do meu quarto, num cantinho do meu quarto, eu não vou chamar um cliente para dentro do meu quarto. Então, você não vai poder fazer prospecções aonde o cliente vem até você. Então, essa forma de prospecção de você escolher tem que fazer coincidir, tem que ser compatível com a sua escolha do home office. Lembrando também que existem mais de 50 formas de prospectar clientes. Nós aqui desenhamos um método onde você consegue escolher quais são essas formas de prospecção mediante essas escolhas, tá? Então, forma de prospecção que seja compatível com a sua escolha de começar em home office. E qual que é o perfil de pessoas que se enquadram muito no home office? Na minha concepção, o home office é principalmente para quem está começando, tá? Para quem está começando a se adaptar, está começando
a entender como funciona o mundo da correspondência. Eu não vejo tanto sentido de você montar um escritório logo de cara. Ah, Vanessa, mas eu tenho sonho de montar um escritório. Tá, não é isso que está em jogo, tá? Tô falando do primeiro passo. Se você vai começar agora, eu começaria em home office. Quando eu comecei com o escritório. Como eu disse para vocês, vocês têm essa vantagem, porque eu não tinha essa opção. Então, para quem está começando agora, está iniciando, dando seus primeiros passos, eu acredito que seja muito interessante você fazer no formato home office. Outro grupo que dá muito certo são mães. Mães que precisam cuidar dos seus filhos, às vezes não tem com quem deixar, ou a pessoa que cuida de alguém, né? Às vezes cuida de uma mãe, de um parente acamado, doente, enfim. A realidade de precisar e querer estar dentro de casa também cabe muito nessa questão do home office. Então, pessoas que estão buscando uma renda a mais, trabalham de CLT ou trabalham em outro lugar e querem iniciar, eu recomendaria que você pensasse nesse formato de home office, porque faria todo sentido para você, tá bom? Vamos fechar aqui. Agora eu vou falar para você das questões do ponto comercial e depois nós voltamos aqui para você decidir, tá bom? Então, segunda opção, ponto comercial, escritório, balcão, tem vários nomes para a mesma coisa, tá? Então, escritório, balcão, o balcão que quer dizer o atendimento, né? O cliente senta do outro lado aqui, é o ponto comercial. São vários nomes para a mesma coisa. Quais são as vantagens de você ter um ponto comercial? A primeira grande vantagem é a visibilidade, né? O cliente te enxerga de verdade, com os olhos, né? No home office isso não acontece. Ele sabe que você existe, que você faz atendimento online, mas quando você tem um escritório, então existe uma fachada, um lugar de atendimento, algo palpável que talvez na sua cidade isso dê mais autoridade no local onde você mora, não para um cliente à distância, tá? Se eu tô aqui em São Paulo e atendo um cliente pelo WhatsApp que mora lá em Fortaleza, para ele isso não faz tanta diferença porque ele não está vendo o local, ou mesmo que veja uma foto, não tem tanto peso, vamos dizer assim, tá? Então, para local, para quem vai fazer atendimento local, o escritório é bacana, porque você tem uma visibilidade maior e também isso já traz uma autoridade maior, porque o cliente está vendo você ali, vendo onde você trabalha, tá? Outra coisa que também é vantagem para o ponto comercial é que você tem a vantagem do fluxo de pessoas, dependendo do lugar que você for montar esse ponto comercial. Pensa comigo, às vezes você já tem um ponto comercial, ou você vai escolher um ponto comercial, você tem a possibilidade de escolher um lugar com grande fluxo de pessoas. Eu tenho um aluno, que inclusive é de uma cidade aqui muito perto da minha, que ele tem um ponto na frente da Caixa Econômica. Ou seja, ele já tem a vantagem de estar ali onde tem um trânsito de pessoas gigantesco, principalmente em período de pagamento. Aqui na minha cidade tem um escritório que ele é do lado do mercantil. E a fila dos aposentados fica na porta dela. Então ela tem essa vantagem porque ali ela já tem um trânsito de pessoas que estão vendo a sua loja, mas também ela pode estar fazendo a abordagem dessas pessoas. Então, quando você for escolher um ponto, caso seja essa a sua escolha, pense nesse fluxo. Ah, Vanessa, eu vou montar um escritório, mas eu vou montar um escritório num bairro, na garagem da minha casa. Eu tenho um ponto comercial, mas não tem fluxo de pessoas. Tá tudo bem. Aí você vai ter que trazer esse fluxo de pessoas para seu escritório, tá? Então aí você tem que pensar nesses dois pontos, porque se você não tem fluxo, você vai ter que criar esse fluxo, e isso também funciona muito bem, dadas as estratégias para que você precise fazer isso para poder dar certo, tá? Outra coisa do ponto comercial, anota aí, uma outra vantagem é a possibilidade de expansão de equipe, de colocar mais pessoas. Então, imagina, eu monto um ponto comercial e coloco lá 3, 4, 5 mesas de atendimento. Você tem ali a possibilidade de colocar pessoas para estar vendendo crédito, financiamento, energia solar, enfim, diversos serviços financeiros, e você está gerindo essa equipe ou vendendo junto com essa equipe. Então, essa possibilidade de expansão dentro de um escritório, ele funciona muito bem. Não que no home office você não possa ter equipe, tá? Dá certo. Eu, inclusive, tenho equipe e a minha equipe trabalha em home office, mas no escritório isso é mais comum. As pessoas terem ali um escritório com mais mesas de atendimento, vai colocando outras pessoas, às vezes o marido também começa junto, a esposa começa junto, filhos vão atendendo ali e acaba, às vezes, até criando ali um vínculo, criando uma empresa mais familiar e um vínculo com outras pessoas de fora, fazendo com que aquela empresa vá crescendo aos poucos. Então, essas são as vantagens de você ter um escritório, tá?
Só que tem todo um custo envolvido nisso. Diferentemente do home office, onde você tem um investimento pequeno, porque você pode pegar uma mesa da sua casa para montar seu escritório, isso não vai acontecer se você for montar um escritório na rua, né? Um ponto de atendimento. Aí você vai precisar pensar em fachada, você vai precisar pensar em mobília, móveis, cadeira para você, cadeira para o seu cliente sentar, um cantinho de café, e, enfim, tem energia, água, luz, luz, energia, né? Água, enfim, tem vários custos envolvidos, o aluguel, se for um lugar que você está alugando um espaço, e todos esses custos envolvidos que eles precisam estar na conta, tá? Então, também, como eu disse, tem pessoas que têm já um ponto comercial e colocam a correspondência junto do ponto comercial que ela já tem. Faz todo sentido, né? Ah, eu tenho uma loja. Ó, vou falar o que eu tenho aqui, o que eu já vi, porque fica mais fácil você, caso você já tenha um ponto comercial, você enxergar isso acontecendo aí. Eu tenho aluno que tem farmácia, loja de utilidades, loja de celular, loja de roupas. Então, assim, você vê que são variados nichos totalmente diferentes, mas que têm fluxo de pessoas e essas pessoas são as mesmas que contratam serviços financeiros. Então, a mesma pessoa que vai lá comprar uma blusa, ela em algum momento ela fez um financiamento da motinha dela. Ela foi lá e colocou energia solar na casa dela. Ela fez um empréstimo. Então, assim, são pessoas. A todo momento as pessoas precisam de linhas de crédito. Então, se você tem um ponto comercial, eu sempre falo isso. Se você tem, na verdade, todo ponto comercial, todo comerciante deveria ser um correspondente bancário. Eu levanto essa bandeira aqui. Mas eu sei que eu não vou conseguir alcançar e fazer com que todo comerciante, toda pessoa que tem uma empresa, abra os olhos para isso, né? Não existe nada que você consiga fazer 100%, atingir 100% das pessoas. Mas eu defendo também a bandeira que se você não é um correspondente bancário, você tem um comércio e não é um correspondente bancário, que você tenha um correspondente bancário de confiança. No caso, você, eu. Então, se você é um comerciante hoje, é um empresário, tem um ponto de atendimento, seja esse próprio correspondente, porque aí você ganha duas vezes com o mesmo cliente, ou pode trazer novos clientes até você através da correspondência, através dos serviços financeiros, ou tenha um correspondente de confiança, né? Mas se você está assistindo aqui, acredito que é porque você quer ser um correspondente, certo? E depois disso, é interessante fazer esses comparativos, né? Porque se eu tenho um ponto comercial que tem um custo maior e eu tenho um home office que tem um custo baixíssimo, eu tenho, em contrapartida, o home office que tem uma flexibilidade maior de horário, mas se eu tenho um ponto comercial, eu tenho que pensar no horário certo. Concorda comigo? Ele tem horário para abrir e tem horário para fechar. Você não pode chegar lá e ficar meia hora e fechar e o seu cliente chega lá e dá de cara na porta. Então, eu já tenho ali uma flexibilidade de horário um pouco menor, pensando no ponto comercial. Se for pensar em autoridade local, eu tenho ponto comercial, uma alta autoridade local e uma média se for online, porque você vai fazer o seu nome de forma online, então é o mesmo peso para quem está na cidade e para quem está fora, ele acaba sendo o mesmo. Em relação à escala, né, a conseguir vender muito mais, eu coloco os dois no mesmo patamar. Por quê? Porque no Brasil você pode atender o Brasil inteiro, tanto do seu escritório, na rua principal da sua cidade, como você pode atender o Brasil inteiro da sua casa, como a gente faz aqui. Então, sobre escala, sobre crescimento, eu coloco os dois no mesmo peso. E tempo de retorno? Aí, tempo de retorno vai da sua dedicação. Eu acho que independente se é escritório ou se é home office, é o tempo que você se dedica, é o tempo que você coloca para, principalmente, como eu disse, colocar em prática, prospectar clientes, é o que vai fazer com que você tenha resultado mais rápido. Bom, eu acho que eu abordei todos os pontos aqui para que você reflita o que faz sentido para você. Porque eu falo que não existe resposta certa e resposta errada, o que existe é o que faz sentido para você, visto que os dois dão dinheiro. Então responde para mim aqui nos comentários. Coloca aqui enquanto eu vou tomar a minha água, o que faz sentido para você? Home office ou escritório? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler, hein? Bom, como eu disse para você, não existe verdade absoluta, então se você escolheu o home office, parabéns. Coloca em prática para começar. E se você escolheu o ponto comercial, parabéns também. Dê esse primeiro passo para que isso aconteça. Mas se você está iniciando do absoluto zero, pense na questão de começar em home office, porque faz todo sentido. Eu não defendo nenhum dos dois, é bandeira defendida de nenhum dos dois, porque aqui nós já
Trabalhamos em todos os formatos possíveis, já testamos, já ficamos anos em todos os formatos, call center, e home office, e escritório, e todos dão dinheiro. Então é mais a forma de prospecção, o tanto que você se dedica que faz com que você tenha resultado, tá? Como eu disse, eu tenho alunos de vários nichos diferentes. Eu tenho aluno de casa que fez 10, 20 mil reais. Por exemplo, vocês devem ver que, se vocês olharem aqui no nosso YouTube, você vai encontrar, por exemplo, a Jéssica. Me veio a cabeça agora. Ela fez mais de 10 mil reais da casa dela. O que que ela fez? Na hora que ela fez esses 10 mil reais, ela mudou de casa porque ela queria morar melhor. Ela investiu num computador que para ela fazia sentido. Então, essa é a realidade de casa. Ela é mãe solo e ela tem um filho pequeno e ela precisava ficar em casa para cuidar dele. E olha que ela já tinha tentado outras coisas. Ela tentou, ela mesma diz, eu tentei robô de criptomoeda, tentei marketing digital, tentei afiliado, tentei um monte de coisa que a gente vai encontrando no meio do caminho. Ela tentou de tudo. E ela se encontrou na correspondência. O Jorge, que você também deve ver aqui no meu perfil, caso você procure por ele, você vai encontrar alguns vídeos ele falando sobre isso. Ele tem uma loja de utilidades, também fez muito mais que 10 mil reais e ele colocou a correspondência na loja de utilidades dele. Então, olha, são situações totalmente diferentes. A mãe solo com o filho que precisa ficar em casa e fez mais de 10 mil. O Jorge, que é esse caso que eu trouxe para você aqui hoje, que tem uma loja, é um empresário, já era bem sucedido e colocou a correspondência para aumentar o fluxo de pessoas e aumentar também os ganhos. Então, dito tudo isso, eu quero que você analise o que faz sentido para você, porque a escolha que você fizer, desde que você coloque em prática, é uma ótima escolha, certo? Então, ó, no próximo episódio, o que vai acontecer, Vanessa, de agora para frente? Ó, agora no próximo episódio eu vou te mostrar onde e como encontrar os seus primeiros clientes. Porque se você decidiu, vai ser home office, vai ser escritório, agora você precisa começar a pensar como essas pessoas vão chegar até você, como você vai encontrar essas pessoas. Então você não pode perder o episódio. Olha, eu considero, acho que o mais importante da série, que é a de prospecção de clientes, porque aqui existe método. Método para captar clientes, método para fazer com que eles te chamem, que eles te procurem. Então, aqui está o ouro, o coração, inclusive, da nossa metodologia, você vai encontrar dentro desse episódio, tá? E assim, sempre eu posto vídeos novos em outras redes sociais, aqui também. Então é importante que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, curte o vídeo, porque assim a plataforma entende que é interessante para você e te entrega esses novos vídeos. Mas também você pode me seguir no Instituto Corban lá no Instagram, porque lá a dinâmica é outra. Tem caixinha de perguntas, tem outros vídeos, vídeos mais rápidos. É totalmente diferente a estrutura da plataforma. Então lá você encontra, inclusive, outros materiais que vão fazer com que você consiga aprender mais ainda. Mas eu tenho uma recomendação aqui, inclusive essa recomendação é importantíssima. Caso você tenha tomado a sua decisão de começar na correspondência, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um atalho para que você comece em 24 horas, você já faça suas primeiras comissões. Então você clica no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar uma aula gratuita onde eu te mostro como através do meu método você pode fazer suas primeiras prospecções, não, suas primeiras comissões em 24 horas. Fica outros links ali também que podem te ajudar nisso. Dá uma lida ali, eu vejo que faz sentido para você, tá bom? Bom, você vai vender o que todo mundo precisa. É isso que você precisa entender. Dinheiro, crédito é o que todo mundo precisa. Não tem como você não enriquecer vendendo o que todo mundo precisa. Te vejo no próximo episódio. Até mais!